Bem, pessoal, hoje nós veremos o cálculo em curvas polares. Tá? São 3 pontos, eu vou separar, tá? Por vídeos, para não ficar muito longo. A gente vai ver primeiro tangentes, né? No caso, equações de retas, tangentes e normais, comprimentos de arco e área de curvas polares, de regiões polares, tá? Então, hoje primeiro vamos ver retas, tangentes e normais. Ok? Bem, tudo que a gente vai deduzir em coordenadas polares é muito semelhante, na verdade, vem do cálculo em curvas paramétricas, né? Lembrando aqui, nas curvas paramétricas, a gente tinha que o x era uma função de um parâmetro t, o y também era função de um parâmetro t. Isso aqui é a paramétrica. E o que a gente vai acabar fazendo? Indo para as coordenadas polares. Nas polares, né, como já falei em aulas passadas, nós temos especificamente um ponto, ele é descrito pela sua distância até a origem, chamada de R, e pelo ângulo no sentido positivo, θ. Tá? De modo que esse x era um R cosseno de θ e o y R seno de θ. Isso aqui são as coordenadas polares. Tá? Que no caso é uma parametrização de um círculo, de uma circunferência. Aí, uma curva polar, então a gente tem, por exemplo, aqui uma curva polar. A variável independente é o θ e a variável dependente é o R. Então aqui fica um R de θ. Né? Então nas curvas polares, o que nós temos? Que o x é um R de θ, cosseno de θ, o y R de θ, seno de θ. Então, nós temos toda a dedução a partir das equações para curvas paramétricas gerais, como mais simples, né, de memorizar. Agora, considerando que é um produto de duas funções, tá? O θ é como se fosse o t, né? Agora, o que vai acontecer, tem que se lembrar, porque temos que se atentar, porque vão surgir regras do produto aqui, né? Com bastante frequência. Então, como ficam as inclinação? Então, inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente nós vimos dy, dx, y' de x, x' de x. Ou de t, né? Do parâmetro t e aqui também do parâmetro t. Aí o que a gente tem que se atentar é porque agora nós temos R de θ, cosseno de θ. Então tem que ter atenção porque vai aparecer frequentemente uma regrazinha do produto e às vezes até uma regra da cadeia. Então vai ficar y' de θ, x' de θ. Muitos livros abrem isso aqui na regra do produto e fica uma expressão zona enorme. Então eu acho muito inviável. É mais interessante lembrar sempre dessa forma. E partir os cálculos daqui. Muito mais interessante. Então, vamos fazer um exemplo? Vamos trabalhar com a cardíode. Nessa série, que eu vou separar os vídeos,
Vou trabalhar sempre com a cardioide. A cardioide é um ótimo exemplo, tá? Mas pode usar também a rosácea, né? Uma curva polar muito comum por aí, né? Então, o nosso exemplo é o seguinte: encontre a equação da reta tangente e da reta normal tá? A cardioide, tá? Essa cardioide tem uma cardioide é uma família de curvas, tá? Vou pegar uma bem especial, R igual a 1 mais seno de θ, que vai ser a cardioide com aquela sua parte curva voltada para cima com relação ao eixo Y, né? No ponto θ igual a π sobre 3. Também. Também, a cardioide está aqui. Vou fazer um esboço dela aqui. Como ela tem 1 mais o seno, ela vai estar voltada para o lado positivo do Y, vai ficar aqui, né? Se fosse 1 mais o cosseno, a envoltória curva dela fica para o lado 1 mais cosseno, ela ficaria deste lado aqui, dando a volta. 1 menos cosseno daria para o outro lado, faria isso aqui. Vamos fazer. Então, essa cardioide, ela passa por pontos bem específicos. Aqui é 1. Aqui é menos 1. Então, aqui vai ser 1, 2. 2 está bem aqui. Tá? 1. Então, vou me arriscar aqui a fazer o desenho dela. Até que ficou bom. Pronto. Fiz uma cardioide à mão livre. Então, aqui está. A cardioide porque ela lembra um coração, né? Quando pega 1 mais o cosseno, ela fica em formato de um coração, né? Alguns alunos dizem que parece um feijão. Então, antes de fazer esse estudo, eu quero só marcar alguns pontos bem importantes nela. Tem pontos importantíssimos na cardioide. E isso vale para qualquer curva polar, tá? Então, primeiramente, vamos olhar aqui. R é 1 mais seno de θ. Então, esse R de θ é 1 mais seno de θ. Então, como fica o meu x e o meu y, né? X de θ, ele é R de θ cosseno de θ. Então, ele é 1 mais seno de θ cosseno de θ. Faz a distributiva, cosseno de θ mais seno de θ cosseno de θ. Bom, esse é o x. Y de θ, R de θ, seno de θ, R seno. Vai ficar 1 mais seno de θ, seno de θ. Faz a distributiva de novo, vai ficar seno de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá? Essas são nossas coordenadas. E é eles que a gente vai derivar, tá? Para achar a inclinação. Tá? Mas antes eu quero marcar alguns pontos importantes aqui da cardioide. Vamos ver aqui o ponto quando o θ for 0, né? 0 grau. Se esse θ for 0, a gente vai ter cosseno de 0 é 1.
tá? Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, né, pra gente se orientar. Vou fazer bem aqui embaixo. Outro círculo à mão livre. Ficou quase perfeito se não fosse esse pedacinho, né? Mas tá. Aqui é cosseno e aqui é seno. Então, cosseno de 0 é 1. Né? Esse aqui é um círculo unitário. Esse termo vai zerar. Então, é o ponto 1. Quanto é o y? 0, 0, né? Que seno de 0 é 0. Então, a cardioide começa bem aqui, ó. Aqui é o ponto de θ igual a 0. Tá? Não começa na origem, olha que interessante. Não parte da origem. Parte daqui e vai fazendo essa volta aqui, ó. Tá? Vamos ver o outro ponto. Π sobre 2. Quando for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 está aqui em cima. É 0. Certo? Então, vai zerar. Seno de π sobre 2 está aqui em cima. É 1. Seno ao quadrado. 1 ao quadrado dá 2. Então, esse ponto aqui, por isso que eu falei que era 2, né? Esse aqui é o ponto em que θ é π sobre 2. Ela é simétrica. A cardioide começa aqui, θ igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 0. Tá? Quando for 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2 está bem aqui embaixo. Cosseno vai dar 0. Tá? E esse seno aqui vai ficar menos 1 mais 1, que vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 0, 0. Θ igual a 3π sobre 2, 0 e 0, tá? Aqui vai ficar menos 1, mais o menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, bem aqui é θ igual a 3π sobre 2. Então, ela fecha em 2π, essa volta completa faz em 2π. Tá? Faz todo esse ciclo. Vamos ver esse ponto, θ igual a π sobre 3. Π sobre 3, quem gosta de trabalhar em graus, é 60 graus, né? Então, quando θ for π sobre 3, que é o ponto em questão, vamos achar onde está esse ponto, π sobre 3, né? Por indução, né? Até por... É bem intuitivo que ele seja mais ou menos por aqui, né? Então, bem aqui vai ser 1. Bem na metade, né? Então, vamos achar qual é o ponto. O x, ele é cosseno de θ mais... Vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui. Tá aqui o x. Vou fazer de vermelho, né? X de π sobre 3 vai ser cosseno de π sobre 3, tá? Que é o cosseno de 60, meio. Fica meio. Mais seno é meio. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4. Tá? E isso daqui é 2 mais raiz de 3 sobre 4. Esse resultado vai ser importante porque a gente vai usar o ponto para colocar na equação da reta tangente. Tá? A equação da reta tangente vai ser cartesiana. Y de π sobre 3. Aí agora que o y ó, é seno, seno ao quadrado. O seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, tá? E aqui seno ao quadrado.
raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, dá 3 sobre 4. Tá? E isso daqui vai ficar 2 raiz de 3 mais 3. Então, vou fazer assim, 3, manter o padrão, mais 2 raiz de 3 sobre 4. Esse ponto aqui é da ordem, eu já vi na calculadora, aqui é 0,93. Este aqui é da ordem de 1,62. Então, 1,62 vai estar mais ou menos por aqui. Ó, é quase 1, né? E aqui um pouco acima de meio. Então, este aqui é o ponto. Vou fazer aqui, θ igual a π sobre 3. Tá, então, vamos guardar. Vamos guardar esses pontos aqui. Que eu vou chamar de x0 e y0, porque vão ser os pontos que vão colocar na equação da reta tangente. 2 mais raiz de 3 sobre 4. 3 mais 2 raiz de 3 sobre 4. Tá? Vamos guardar isso. E nós precisamos primeiramente da inclinação. Então, M da reta tangente, tá? Y' de θ, X' de θ. Tá? Vamos olhar aqui para a nossa derivada. Ó. Derivando o y, derivada do seno, cosseno. Aqui, regra da cadeia. Derivada do seno ao quadrado, vem o 2 para frente. 2 seno de θ vezes a derivada do seno, cosseno. Vamos fazer aqui, ó. Dá pra... Derivada do seno é o cosseno. Mais 2 vezes seno de θ vezes a derivada do seno, cosseno de θ. Aí a derivada do x, o denominador, derivada do cosseno é menos o seno. Aí aqui, regra do produto, tá? Derivada do primeiro, cosseno, vezes o segundo, cosseno quadrado de θ. Mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, derivada do cosseno é menos o seno. Fica menos seno ao quadrado de θ. Ok? Aqui, poderia-se ainda escrever da seguinte forma. Isso daqui é a mesma coisa que o seno de 2θ. Do arco duplo. Este daqui é o cosseno de 2θ, tá? Então, isso daqui é também cosseno de θ mais seno de 2θ. E esse daqui, cosseno de 2θ menos seno de θ. Bem simétricos, né? O resultado bem parecido. O ponto em questão, no ponto θ igual a π sobre 3, como é que vai ficar a nossa inclinação? Inclinação da reta tangente, quando aqui o cosseno, π sobre... Ó, é melhor usar essa daqui, porque pensa-se um pouco menos, né? Você pode dizer que vai ficar cosseno de π sobre 3 mais seno de 2π sobre 3. Aí você olha lá no ciclo trigonométrico, ou cosseno de 60, seno de 120. É mais prático fazer direto aqui, tá? Porque a gente usa o ângulo notável. Então, ó, o cosseno de meio, cosseno de π sobre 3, meio, 2 vezes seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, cosseno de π sobre 3 é o meio, né?
pode até cancelar esse 2 com esse aqui, né? Aí aqui embaixo, o seno fica menos raiz de 3 sobre 2, mais cosseno é meio ao quadrado, 1/4. O seno é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 3 sobre 4. Isso aqui vai ficar assim, ó, meio mais 1 mais raiz de 3, tudo sobre 2, né? E esse daqui, ó, quando você pegar esse aqui e... Opa, esqueci o sinal de menos, tá? Perdão, menos aqui, ó, menos. Aqui vai ficar menos 1/4. Tira o MMC, né? Vai ficar menos 2/4. Vai ficar menos 2/4 de MMC desse daqui. Com esse daqui vai ficar menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Então, a inclinação é menos 1. Então, inclinação menos 45, né? Então, ela tá para baixo assim. Então, esta reta tangente está para cá, ó. Inclinação menos 1. Que é a bissetriz desse quadrante, né, Lepar? Você faz a bissetriz desse quadrante. Ela mesma aqui. Vamos achar a equação da reta tangente agora? Equação da reta tangente. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Então, vai ficar y menos... Ah, tá aqui o ponto. Vamos usar esse aqui. Menos 3 mais raiz de 2, 3 mais 2 raiz de 3 sobre 4. Tá ok? Aí aqui vai ser igual, a inclinação é menos 1, menos x menos 2 mais raiz de 3 sobre 4. Então, esse x vem pra cá, tá? Esse vem somando. Então, já vou colocar a resposta aqui. Então, y, esse x vem positivo. Aqui, ó, é menos 3. Aqui é negativo. Com negativo vai ficar positivo. Então, ele vem negativo. Então, vai ficar menos 3, menos 2. Vai ficar menos 5. Menos 2 raiz de 3. Esse aqui vem negativo. Vai ficar 3 raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar menos 5 mais 3 raiz de 3 sobre 4 igual a 0. Tá? Aí, para achar a equação da reta normal, vamos para a equação da reta normal. Vamos lembrar aqui duas retas perpendiculares, o produto das inclinações dá menos 1. Então, M1 vezes M2 é igual a menos 1. Então vai ficar o seguinte, inclinação da normal vezes a inclinação da tangente é menos 1. Quanto é a inclinação da tangente? É menos 1. Então, a inclinação da normal é 1. E a normal vai ser a reta ortogonal. Essa daqui que vai fazer isso aqui. Tá? 90 graus aqui. Vamos achar essa equação. Agora é só substituir os pontos. De novo, y menos y0 é igual a m normal
x menos x0. Y menos os mesmos pontos. 3 mais 2 raiz de 3 sobre 4 é igual a, inclinação agora é 1. Então, fica só x menos 2 mais raiz de 3 sobre 4. A diferença é que agora ele vem positivo, né? No que o outro ele vinha negativo, agora ele vem somando, tá? Então, vai ficar esse menos 3, vem esse 2 aqui, vai ficar menos 1. 2 raiz de 3, vem esse raiz de 3, aqui é negativo, menos 2 raiz de 3, ele vem somando, tá? Vai ficar menos raiz de 3. Então, y, aí esse x vem negativo, né? Y menos x, menos, mesmo padrão, tá? Menos 1 mais raiz de 3 sobre 4. E esta é a equação da reta normal, tá? Então, temos aqui a cardioide. Então, nesse ponto, a reta tangente está para cá, e esse ponto, a reta normal, está para cá, tá bom? Nos próximos vídeos, vamos ver comprimento de arco de curvas polares e área de curvas polares, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.